A familiar do autor de O Velho e o Mar, Ernest Hemingway, foi marcada por grandes tragédias: depressão, overdose, morte. André Nogueira publicou em dezembro de 2020 no UOL um resumo sobre tais situações. A família do famoso escritor Ernest Hemingway sofreu com um sombrio legado que atingiu também o próprio jornalista. Ao menos 5 integrantes tiraram a própria vida. Tudo começou com o ato suicidário do pai, que se matou em 1929 com uma pistola da época da Guerra Civil. No período, o autor tinha seu primeiro sucesso midiático com a publicação de Adeus às Armas. Porém, a vida do pai estava marcada por decepções e depressão. Ausente em muitos momentos, o homem tinha conflitos com sua família, principalmente com a filha Glória, nascida Gregory, que era transexual. As Memórias de Glória, publicadas em 1976, revelam que, além disso, Clarence era um alcoólatra incurável, distante e egocêntrico. Sua depressão, que parece ter sido herdada por muitos parentes, incluindo Ernest, foi cabal para a ação radical. Ernest, por sua vez, culpava fortemente a mãe pela morte do pai, por projeções de sua decepção com a mantenedora. Em constante conflito com o filho, ela queria que ele fosse músico ou coisa parecida, enquanto o futuro Nobel se identificava mais com o pai e com o seu estilo de vida, que o levou a ser jornalista. A vida agitada, a perda do pai e, ainda mais tarde, o contato vil com as atrocidades da guerra, principalmente no conflito interno na Espanha, que acompanhou de perto, culminaram numa forte depressão em Hemingway. Ela fez com que, em 1960, ele fosse hospitalizado na Clínica Mayo de Rochester, onde passou por tratamento de eletrochoque. Um ano depois, recebeu alta, mas em condição triste de degradação mental. Alguns anos mais tarde, pelo Natal, recebi um embrulho da minha mãe. Continha o revólver com que meu pai se suicidara. Trazia um bilhete dizendo que achava que eu gostasse de o ter, mas não explicava se era agouro ou profecia. Escreveu ele em trecho contido na biografia Papa Hemingway, de Aaron Rocher. Aquele objeto fadou o destino do jornalista, que tirou a própria vida meses depois de sair do hospital psiquiátrico, atirando em si mesmo com uma espingarda. A reincidência de depressão culminando em suicídio fez com que o caso ficasse conhecido como efeito de uma maldição na família Hemingway. Ele não foi o último a sofrer com a sina. 5 anos depois de sua morte, a sua irmã Úrsula também tirou a própria vida com um tiro. E ainda o outro irmão, Leicester, que também era escritor, se matou em 1982. Uma geração inteira se perdeu por conta do suicídio. Mais tarde, mais um Hemingway perdera a vida em um ato suicidário. Em 1996, a neta do escritor, a atriz e modelo Margot Hemingway, morreu de uma overdose induzida por uma dose letal de soníferos. A jovem tinha apenas 41 anos e sofria com a herança da depressão da família. Em 2003, o jornalista John Hemingway, que hoje mora na Itália, publicou uma série de memórias de uma biografia do avô e da mãe Glória. Seu lado da família é conhecido inteiramente como a geração que quebrou a cadeia de suicídios e depressão. Atualmente, o homem é casado e teve 2 filhos, tendo perdido o avô Clarence com apenas 11 meses de vida. O legado de Ernest Hemingway apagou parte da tensão gerada pelo seu suicídio e da morte intergeracional, pois é considerado até hoje um dos mais importantes da literatura. Suas obras são lembradas pela excelente qualidade, como Por Quem os Sinos Dobram, O Sol Também Levanta, o romance O Velho e Mar
que rendeu o Pulitzer de ficção em 1953 e também recebeu o Nobel de Literatura em 1954 e é conhecido por um dos relatos mais carnais da experiência da Guerra Civil Espanhola.